Já vou aproveitar que o Viga tá aqui na tela, já vou perguntar sobre o Marquinhos pro nosso Guilherme Nápoles, que ele passou o jogo todo elogiando o desempenho do Marquinhos, né? Posso, antes de você perguntar pro Viga, só queria concluir em cima do que o Bruno e o Viga disseram. Não, por favor. Concordo com ambos, tá? O pênalti deveria ter sido anulado, deveria ter sido batido novamente. Agora, existe uma coisa que me incomoda muito no futebol atual, que é esse jeitinho de bater pênalti, indo devagar pra bola, caminhando, vai dando pulinho. Meu amigo, a disputa de pênalti numa final de... Exatamente, Vigo, o Gabigol bate da mesma forma. Meu amigo, é uma disputa de pênalti numa final de Intercontinental. Solta o sabugo na bola, a bola vai entrar, o goleiro não vai pegar se for um sabugo bem batido. Agora, você vai querer deslocar o goleiro, se ele ficar no meio do gol, o goleiro vai pegar. Se tivéssemos tido uma decisão por pênaltis na Copa ACESP, o senhor desceria o pé na bola. Desceria o sabugo, até porque eu sou meio grosseiro, né? Mas eu não bateria dessa forma jamais, cara. É uma falta de respeito com o torcedor. É uma falta de respeito. O cara tá lá, angustiado. Alguns passando mal com a situação, vendo o time numa final, com a possibilidade de ser campeão do mundo. Pro cara ir correndo, devagar pra bola e rolar a bola pro Safanov, é um desrespeito com o torcedor. Assim como o Gabriel Barbosa foi desrespeitoso com o torcedor do Cruzeiro no domingo, perdendo pênalti contra o Corinthians da forma que ele bateu. O Pedro tá no mesmo balaio. Acho ele um baita jogador. Eu falo aqui no microfone da Jovem Pan que pra mim é o melhor 9 brasileiro na atualidade, mas ele foi mal nessa. Mas essa decisão de pênaltis, acho que teve outro personagem muito importante que a gente vai falar com o Viga, que é o Rossi, né? E aí, novamente, eu quero puxar isso daqui pra gente falar bastante sobre o desempenho do Rossi, né? Porque ele falhou nos 2 gols que o Flamengo sofreu. Um foi anulado. O segundo, ele basicamente deu de bandeja pro Kvaratskhelia marcar o gol. A assistência foi do Rossi, né? Com a mão ali. E assim, a mãozinha aqui, ó, junto ao corpo. Ele é o goleiro, ele pode usar a mão. Pode ficar tranquilo, Rossi. Estica. Faz a defesa. E jogou no pé do Kvaratskhelia. Bruno Prado, desempenho do Rossi. No jogo eu senti ele meio... um pouco nervoso, meio... Não é que foi mal durante o jogo, mas meio instável, inseguro. Sim, ele acabou falhando em 2 gols. Um, ele deu a sorte que a bola saiu. Porque ele foi lá evitar um escanteio e deu o gol pro Paris Saint-Germain. O Fabian Ruiz fez o gol, mas a bola saiu, por isso o gol não valeu. Mas aí foi sorte dele que a bola ultrapassou a linha de fundo, porque ele fez bobagem ali. E no outro gol, o gol que valeu, o gol do Kvaratskhelia, ele tinha que cortar aquele cruzamento, né? Não conseguiu, ele saiu, ele tinha que cortar. E aí o Kvaratskhelia só empurrou pro gol. E ele aí foi o mal negócio no é o jogo. seguinte, ou ele saiu mal, ou ele foi mal na hora da saída no toque. São duas coisas diferentes. De sair e isso ser a causa, ou na hora de sair, que eu nem acho que ele saiu mal. Mas o braço dele, ele não esticou tudo que ele podia. Ele tinha que cortar a bola ali, ele tinha que... Ele tinha condição de cortar. Tinha. Até eu tava... Quando saiu esse gol, até fui olhar o replay se tinha desviado em alguém no cruzamento e não desviou em ninguém. Foi direto, né? Ali ele foi mal, ele tinha que ter cortado aquela bola. Foi mal nos 2 gols. Só que deu sorte que o primeiro não valeu, que ultrapassou a linha, mas ele falhou nos 2. E aí, Gui? Foi mal nos dois lances. No primeiro, principalmente, cara, é um lance que, assim, é um lance de várzea. É um lance de várzea, cara. Deixa a bola sair para escanteio, você vai se complicar pra quê? E outra, ele rifou a bola no pé do Fabian Ruiz. O Fabian Ruiz ainda chutou todo sem jeito e fez o gol. Porque o Rossi estava muito longe, cara. Ele foi muito mal no lance. E eu entendo, o torcedor do Flamengo estava criticando aqui quando eu disse que talvez fosse o momento do Flamengo buscar um goleiro mais confiável para esses grandes jogos e para o restante da temporada. O Rossi é bom goleiro, tá, gente? Eu não tô falando ao contrário disso. Eu gosto também do Rossi. A gente tá falando do jogo de hoje. Confiável. A gente tá falando do jogo de hoje também. Mas a longo prazo, eu acho que em momentos determinantes... Você acha então que o Flamengo deveria buscar uma opção pro Rossi? Acho. No mínimo um cara para ser sombra dele. O Matheus Cunha nunca foi uma sombra pro Rossi. O Matheus Cunha nunca foi uma sombra pro Rossi. Declaração forte. É um goleiro com nível bem inferior ao goleiro titular do Flamengo. O Rossi, independente se ele fizer besteira em 2, 3 jogos decisivos, ele vai continuar sendo titular do Flamengo, porque ele olha pro banco e não tem alguém à altura dele. Mas quem que você acha que poderia ser essa sombra? Tô de volta, hein? Opa, o Viga tá de volta, aí eu vou querer chamar ele pra também esse debate. Falando de goleiro aqui, ó, um dado que é interessante, da Clara Albuquerque, da TNT Sports, que cobra o Paris Saint-Germain, os últimos 15 pênaltis com o Safonov no gol, sabe quantos ele pegou? Quantos? 0. Tirando os de hoje, né? Incluindo aquele do Jorginho?
incluindo provavelmente, deve estar. Ela botou no Twitter dela aqui, De mas qualquer ela botou forma, nos do últimos... Jorginho também não pegou, não né? pegou. Perfeito. Os últimos 15 pênaltis, ele não pegou nenhum. E aí foi pegar 4 de 5 pênaltis na decisão. Foi virar herói logo na disputa dos pênaltis. Safonov aqui, o Matvei Safonov, que tem uma carreira curta, né? Saiu do Krasnodar e foi direto para o PSG. E aí... Isso tem cheiro de jabá do cacete. É que o lance do PSG é lá no Catar, né? A grana vem lá do... jogar em casa quase, exatamente. né? Jogar em casa. Lá do shake, do emir, do Exato. petróleo, do regime. Ninguém fala nada disso. A gente estava falando aqui, Viga, sobre o Rossi, a partida dele. Os 2 gols, o Flamengo sofreu 2 gols. Um tava irregular, e marcado corretamente a irregularidade, né? Do gol do Fabian Ruiz, que foi anulado. E o segundo do Kvaratskhelia, que valeu, que foi 1-1 o placar. Os 2, o Rossi foi mal. Queria que você falasse sobre o goleiro da equipe do Flamengo. O Rossi não é um goleiro brilhante, mas teve uma temporada brilhante. O Flamengo só chegou hoje, a esse momento, 2 da tarde, do dia 17 de dezembro de 2025, graças a Agustin Rossi. Por quê? Porque ele salvou o Flamengo na Libertadores da América. Há de se lembrar, fase de grupos, contra um cacareco lá da Venezuela. Último lance. Os caras conseguiram, na pequena área, perder um gol feito. O empate naquela ocasião eliminava o Flamengo da Libertadores da América num grupo que era a baba do cachorro cansado. Vamos lá. Contra o Internacional foi relativamente fácil. Depois, contra os argentinos, Agustin Rossi foi salvador da pátria nos pênaltis contra o Estudiantes e depois pegou bolas incríveis diante do Racing na Argentina. Contra o covardão Palmeiras, aí praticamente nem trabalhou naquela partida. Então, com todo o mérito, a temporada de 2025 do Agustin Rossi foi brilhante, mas ele não é um goleiro brilhante. E o Flamengo sabe disso. Tá no mercado. Ô, Viga. Tá procurando um goleiro para fazer sombra para ele. E o brasão do Santos pode estar vindo. Mas você acha, então, que o Rossi realmente não é um goleiro confiável e que o Flamengo tem que ir atrás de alguém ou sombra ou para substituir o Rossi? Eu acho que o Flamengo tem que ter um outro goleiro, sim. E admiro a temporada do Rossi, mas eu comecei o ano criticando o Rossi, porque ele já tinha dado as suas entregadas na temporada de 2024, que não foi das melhores, eu diria até ruim, para o rubro-negro carioca. Ele, às vezes, em lances impossíveis, ele brilha, mas para mim, goleiro bom, Chacon, 20 espectadores internatos da Jovem Pan, é aquele que pega as bolas defensáveis. Eu adorava Cláudio André Tafarel. Por que eu adorava Cláudio André Tafarel? Porque era um jogador, um goleiro, não era muito espalhafatoso, pegava as bolas defensivas, dificilmente falhava, dificilmente tomava um peru. Lembro de um jogo na altitude contra a Bolívia e vou procurar na história, talvez não tenha tido outro. Então acho que o Rossi, ele foi maravilhoso, foi fundamental, essencial na temporada de 2025. Mas é um goleiro nota 7,5, 8. Não é um goleiro que decide jogo. Não é um Fábio do Fluminense aqui do Rio de Janeiro, era o John, goleiro do Botafogo. Estou me lembrando de alguns nomes aqui. Acho até que o Léo Jardim do Vasco é melhor goleiro do que o Agustin Rossi. Mas todos os méritos porque o Flamengo só chegou onde chegou graças à temporada desse goleiro que foi brilhante na Libertadores da América. Se não fosse ele, com as suas defesas impossíveis, o Flamengo não estaria hoje vivendo esse momento. Triste, mas estava lá. O resto estava secando. Ô, Viga, eu tenho uma proposta pra você, hein? Flamengo vai lá e compra o Safonov. Aceita? Safonov? Safonov é o russo, não vai aguentar o calor aqui do Rio de Janeiro. Ou então vai se perder na noite carioca e se colar no Plata, rapaz. Uma caipirinha com vodka, hein, Viga? Doidão, vai ficar doidão, vai ficar doidaraço, vai aproveitar demais. Você não aceita, não? Safonov aí? Ele não é um grande goleiro. O goleiro é isso, né? Às vezes vive um grande momento, mas ele não me transmitiu segurança em nenhum momento. Pelo contrário. Acho até que se a bola fosse no gol, teria grande chance de entrar. Não é um goleiro de currículo, de CV, de histórico, nada disso. Veio lá do Rebimboca da Parafuseta, deve ser cheio de W, Y, Z, da equipe lá da Rússia, e agora tá tendo a chance dele. Nem entendo por que tá jogando no PSG, certo? Acho que o outro lá, nome de bebido, Chevalier, seria uma melhor
opção do técnico Luiz Henrique, mas ao que parece não estava disponível hoje. Não gostaria do Safanov, não gostaria do Chevalier, queria muito o Ederson, em vez de estar jogando lá na Turquia, jogando aqui no Rio de Lá Janeiro. pro Fenerbah, né? Você, Guilherme Nápoles, Plata e Safonov nas noites cariocas. Tomando o quê, Gui, que você falou? Uma caipirinha com vodka. Fecha esse quarteto aí, Viga. Ah, com certeza. Desde que o Plata e o Safanov paguem. Exato, Viga, boa. Ô, Viga, mas queria até te fazer uma pergunta. A gente fala muito dessa questão do Flamengo precisar, de fato, pelo menos de uma sombra pro Rossi, porque o Rossi não é um goleiro assim, que tem alguém à altura no banco de reservas. O Matheus Cunha nunca foi esse goleiro. No meio do ano, o Flamengo sondou no Santos o Gabriel Brazão, chegou a oferecer 7 milhões de euros, a negociação não andou. Agora, nas últimas semanas, até dei uma apurada, postei nas redes da Jovem Pan Esportes, que o Flamengo voltou a sondar o Gabriel Brazão, mas ainda não com uma proposta oficial. Você acha que o Gabriel Brazão pode ser esse cara para fazer essa sombra pro Rossi ou até mesmo ser titular do Flamengo? É um baita de um goleiro, né? A torcida do Flamengo foi aprendendo a gostar do Agostinho Rossi, mas ele nunca foi um jogador que estava nos braços da galera, mas com os seus milagres, com os seus feitos, ele foi conquistando o seu espaço. Tem uma coisa no Rossi que me incomoda, ele não me parece ser muito aquele goleiro de encaixar a bola, né? Ele tem uma certa dificuldade na bola aérea, na saída do gol, de encaixar, grudar, colar e chamar ela para si. No que o Rossi é bom? Ele é bom, talvez na elasticidade, é um goleiro grande, é um goleiro plástico de envergadura e principalmente na cera. Se você precisa de alguém para comer o cronômetro, fazer o tempo passar, chama o Rossi, que ele é especialista nisso. Até os franceses perceberam isso hoje e começaram a reclamar dele. Então, acho que o Brazão, se vier, e acho até que tem grande chance de vir, essa é a minha informação, que o Flamengo vai aumentar um pouquinho aí as moedas, o cascalho, para tentar trazer o goleiro do Santos, vem para brigar para ser titular. Agora, não vai chegar chegando, vai ter que comer pelas beiradas, vai ter que comer ali uma média luna, vai ter que comer um Alfa Romeo, uma coisa do gênero, antes de entrar no time rubro-negro. E não tem muito jeito, vai ter que buscar talvez o Flamengo realmente um novo goleiro aí pra pelo menos cheio de ser palmeirense desgraçado me escrevendo aqui. Que isso? Para com isso. Rodrigo Tessari, cinegrafista, Roberto Nonata, apresentador, Fábio Piperno. Pô, vai dormir, Piperno? Pô, feijoada Piperno já tá no final da também ao Libertadores, desgraçado. Piperno tá ao vivo e mandando mensagem aí, enchendo o saco do nosso Rodrigo Viga. Olha, vou mudar o tema, porque eu acho importante a gente falar de um cara aí, e eu já vou... O Flamengo foi roubado? Que o Flamengo foi roubado? Você não falou isso até agora. Bota aí na tarde, ó. Flamengo é roubado nos pênaltis e perde, além de bater mal. Calma aí, peraí. Porque, inclusive, Viga, você falou que foi roubado, estão falando aqui no chat, falando, vocês não estão sendo imparciais. Não estão falando que teve um pênalti pro PSG no último minuto da prorrogação. Você lembra desse lance, Viga? Você viu alguma coisa? Tá de brincadeira. O Saul, ele tá com o pé colado no chão. O rapaz lá, o francês, já estava fazendo um movimento de queda. E aí vai ter sempre aquele maledicente danadinho, malvado. Vai querer comparar com o lance do Arrascaeta. O Arrascaeta dá um drible e toma um pontapé. O outro tá com o pé quase que fincado no chão, toca realmente no tornozelo, mas não teve força suficiente para derrubar o francês. Enfim, essa é uma visão enviesada, tendenciosa dos antes, que estavam secando e estão celebrando, estão no seu direito. E vocês viram esse lance aí no último... Eu nem sei. Suposto último lance? Eu nem lembro último disso. minuto? Eu confesso que eu não lembro. Eu também nem lembro desse Saul lance com a aí. perna direita, ele encosta no tornozelo. É que acabou não tendo a repetição na transmissão, mas teve de fato essa jogada, mas eu também não achei pênalti não. Tô com o Viga. Não marcaria? Não marcaria o pênalti não. Então, aí tem que ver. O pessoal aqui tava falando que a gente não estava falando sobre esse lance. Agora, eu vou falar sobre um outro cara, tá? Já vou abrir com o Guilherme Nápoles, que ele estava meio indignado com o desempenho desse cidadão durante a partida, que é o senhor Marquinhos. Queria que você falasse então um pouquinho sobre a partida do Marquinhos. Perdeu um gol na cara, além do pênalti marcado a favor do Flamengo, que acabou cometendo. Pode falar, Gui. Marquinhos, Chacon, ele vai chegar mais uma vez na França levantando o troféu, é o capitão desse time.
É um jogador que já tá aí há quase uma década, ou uma década no Paris Saint-Germain, não lembro ao certo quando ele chegou. Mas a bem da verdade é que o senhor Marquinhos deveria mandar uma mensagem no WhatsApp do Thiago Silva e agradecer ao Thiago Silva pela carreira que ele entregou pro Marquinhos. Ô, louco! Porque ele nunca teve status de titular de seleção brasileira, futebol pelo menos, na minha visão, não. Nunca teve status de titular absoluto de seleção brasileira, titular absoluto de Paris Saint-Germain por 10 anos, disputando Champions League temporada após temporada. Nunca teve essa polpa toda. O Thiago Silva fez a carreira desse rapaz, tanto na seleção brasileira quanto no Paris Saint-Germain. Mais um pênalti constrangedor do Marquinhos, de novo deixando a desejar, e eu não consigo entender como, de novo, esse cara vai chegar numa Copa do Mundo sendo titular e dessa vez capitão. Pra mim, a faixa de capitão é do Casimiro, gente. Não tem discussão. O Casimiro é líder do time. O Casimiro entrou de volta no meio de campo da seleção brasileira e mudou o meio de campo da seleção brasileira. O Marquinhos talvez seja capitão pelo tempo de seleção, não sei. Mas liderança, não vejo isso no Marquinhos. Futebol para ser titular indiscutível, também não vejo. Para mim, se tiver todo mundo à disposição, o Marquinhos nem titular é. E briga ali por uma convocação para ser o quarto zagueiro. Porque eu acho Militão, Gabriel Magalhães, até o Bremer da Juventus, eu acho mais Thiago jogadores Silva, do que 41 anos de idade. O próprio Thiago Silva, é isso mesmo, Vitor. É mais jogador que ele. É isso aí, o Thiago Silva tá Vocês velho no levariam o Fluminense? Thiago Eu levaria. Silva no lugar do Marquinhos pra Copa? Eu levaria, pela experiência Fácil. eu levaria. Fácil. Não, tô aqui só pra provocar. Não tô só querendo. Não, eu não botar tô lenha dizendo na que ele tem que fogueira. estar excluído do elenco. Não tem que estar excluído do elenco, Chacon. Mas eu acho ele sobrevalorizado. Tá. Acho Entendi. que o mercado olha pra ele com um olhar muito bondoso, muito generoso. Mas já vi atuações dele que deixam muito a desejar com a camisa da seleção brasileira. Ou alguém esqueceu aí que ele perdeu um pênalti ridículo na última Copa do Mundo? Isso é verdade. Isso é verdade. Alguém esquece Na disso? trave, né? Foi, né? Foi o último. Né? Foi? É, Na até- trave, Alguém, na trave a eu gente lembro. não pode tirar da memória isso, Na trave gente. esquerda do chute dele, né? Na trave esquerda. Eu É um jogador tava lá, foi sobrevalorizado, no é bom jogador, Education é City. bom jogador. Mas também não é a última paçoca do pote ou o último refrigerante gelado do deserto. É sobrevalorizado. Eu adoro o Thiago Silva. Para levar esses que estão aí, eu levaria o Thiago Silva com 40 anos de idade. Já que quer líder, quer liderança, leva o Thiago Silva e o Neymar. Porque senão, vamos novamente fazer excursão. Dessa vez, tripla excursão. Na taiga, essa é diferente, tá? É uma vegetação também de frio, tá? Na taiga, na tundra, lá no Canadá, nas pirâmides maias, incas e astecas do México, e para olhar novamente Mickey, Pateta e Pato Donald. Quem vai sair como Pateta novamente é a seleção brasileira. Se quer liderança, leva Neymar e leva Thiago Silva. Se não, vamos chupar dedo de novo. Ó, tem cara aqui no chat te provocando, Viga. Eu acho uma sacanagem, mas eu adoro. Mas eu vou te mandar. Falaram que o Flamengo teve um desempenho de Zico em Copa do Mundo nos pênaltis. Achei provocativo pra você. Talvez ele não conheça muito bem a carreira, o histórico, o currículo de Arthur Antunes Coimbra. É um dos maiores jogadores, sem dúvida alguma. Eu diria até que seria, se não top 5, top 10 da história do futebol mais recente mundial. Então, acontece perder pênaltis. Infelizmente aconteceu com o Zico, e também está voltando de contusão, estava lesionado. E aí você pode compartilhar a época lá, a responsabilidade com o mestre Tele Santana, que Deus o tenha, que o escolheu, mesmo nessas condições, para ser o batedor de um pênalti contra a malfadada nossa carrasca França. E o Brasil depois foi eliminado nas penalidades. Teve aquele dia era da França, Chacon. O nosso goleiro, a bola bate nas costas dele, na trave e entra, rapaz. Bate na trave, nas costas e entra. Então, era dia da França. A culpa não era do Zico, não, mas ele realmente perdeu o pênalti. Mas é top 10 da história do futebol mundial. Isso eu não concordo, mas eu concordo que aquele dia era da França. Eu não concordo do Zico top 10, mas respeito muito, porque o Zico foi um jogadorzaço, né? Mas as provocações, claro que aparecem, né? São os torcedores que estão tirando sarro dos flamenguistas. Eu amo, eu adoro. Vem que tem. Já tô puto mesmo, então vem que tem. Uma coisa, eu levaria o Thiago pra Copa também. Você levaria? Sim. Agora sem essa comparação do Marquinhos, na sua convocação hoje, você levaria o Thiago Silva? Sim. E o Marquinhos? Também. Também, os dois. Militão, Marquinhos, Thiago, Gabriel. São os 4.
Sim, nem necessariamente para ser titular. Como eu levaria Neymar também, se eu falo todo o programa que perguntam disso, eu levaria Neymar entre os 26. Ô, Bruno. Porque, você tem 23. Antes eram 23, né? Antes até eram 22. Em 2002 passou a ser 23. Você tem 22, você tem um time titular, 11, mais um de cada posição para reserva. Aí, 23, acrescentaram um terceiro goleiro ali, que antes o terceiro goleiro substituía um de linha. E agora você tem 26, ou seja, você ganhou 3 extras. Eu gastaria um dos meus 3 extras com um cara como o Neymar. Um cara que, claro, não precisa jogar todas, não é essa a ideia. E pelo histórico recente dele, se ele jogar todas, a chance dele machucar no meio da Copa é enorme. Mas eu prefiro ter um Neymar no banco, eu tô num jogo duro, perdendo, e ter esse cara no banco, do que ter um cara assim que vou ter que contar muito com a sorte pra esse cara fazer alguma coisa. Eu prefiro ter o Neymar ali, às vezes pra jogar 20, pra jogar 30, não é pra jogar toda hora. Jogar 30 minutos. O Guinápolis não levaria o Marquinhos. Faltando 30, já pensou quartas de final, levanta Neymar? Muda até o ambiente do Não, mas do ele jogo. ia aceitar ficar no banco? Tem que conversar com ele. Eu acho que ele toparia. Pra ir pra Copa? Você acha? Eu acho que sim. Você acha que ele teria essa humildade de Sim. abaixar a cabeça e falar, beleza, meu momento é banco? Eu acho que ele toparia. Pra ir pra Copa, ou é nessa condição ou você não vai. Ele toparia. Tenho Ele quase vai, certeza ele que vai. sim. Você sabe que eu tava gravando esses dias com o nosso glorioso Vitor Xavier, o nosso cinegrafista, o cantor, e ele me disse, e jura de pé junto, Viga, que se fosse brasileiro, a Arrascaeta seria titular da seleção brasileira. Você concorda, Viga? Pela carência de camisa 10, existe a possibilidade. Porque estão tentando inventar um camisa 10 há muito tempo. Pena que o Neymar se contundiu bastante, porque eu achava que depois de um tempo da carreira dele, depois de um momento, jogando lá na frente, tomando porrada e burdoada, e sendo, de certa forma, até alvo de chacota, sendo sacaneado, de caicai e coisa do gênero, eu acho que ele ia recuar um pouquinho para fazer a função de 10 na armação das jogadas. E aí estão tentando inventar, já tentaram o Coutinho, já tentaram o Lucas Paquetá, que também é outro jogador que se mostrou muito sobrevalorizado, supervalorizado, não é à toa que está no time de segunda linha do futebol inglês, e a gente não tem esse cara. O futebol brasileiro não tem, tanto que o Ancelotti já encontrou uma formação e entendeu que apoiador, armador, meia, não vai ter para a Copa do Mundo ano que vem. A formação dele é 4-2-4. Tá botando lá os malucos bons de bola para correr na frente e contendo com o Casemiro e com o Bruno Guimarães. Então, eu acho que o Arrascaeta teria muita chance, apesar da questão física, que hoje pesou para ele mais uma vez, mas teria muita chance de ser titular da seleção brasileira. Como disse aqui meu amigo cinegrafista palmeirense Rodrigo Tessari, Flamengo, um grupo de heróis que esteve muito perto, esse grupo, da conquista de um Mundial de Clubes inesperado nessa quarta-feira. Tá doendo, tá sangrando, mas o Flamengo, apesar da derrota, saiu grandão. Arrascaeta teria chance, sim, mais pela nossa deficiência do que pelo brilhantismo dele. E aí o debate volta em torno do Arrascaeta, né, Viga? Por quê? Porque nesse Mundial, né, nessa Copa Intercontinental, como falam, né, o Arrascaeta foi um cara diferente nos 2 primeiros jogos. Hoje, eu vi alguns comentários aqui no nosso chat, na nossa transmissão, inclusive deixa o like, inscreva-se no canal, é muito importante pra gente sempre, falando que ele se escondeu. Você acha que o Arrascaeta se escondeu nessa partida? Ele foi abaixo ou não? Ou foi porque o adversário era muito melhor, então normalmente poderia ser encaixotado ali o Arrascaeta e um pouco limado ali das suas ações, de poder fazer as suas ações, Viga? Eu tô puto hoje, viu, Chacon? Porque o Flamengo teve muito, mas muito perto de conquistar um feito que poucos sul-americanos podem apenas sonhar em alcançar, sonhar em atingir. Levar para os pênaltis contra o PSG realmente dá orgulho, mas dá tristeza porque as batidas foram sofríveis, foram lamentáveis. Dito isso, meu caro, para um bom recorte, né, meu caro Chacon? Dito isso, vamos olhar Jorge André Arrascaeta. Eu acho que de 2019 para cá é o principal jogador do Flamengo e depois de Zico, talvez. Eu até intitulava Gabriel Barbosa, o Gabigol, como uma espécie de suplente dessa coroa que nunca vai ser retirada de Zico, mas como uma espécie de vice-rei rubro-negro diante do que fez no Flamengo. Mas acabou se perdendo, saiu pela porta dos fundos, como está saindo também agora do Cruzeiro. Então, acho que essa coroa, ou esse cetro, em caso de vacância de Zico,
poderiam ser utilizados plenamente pelo uruguaio Jordan de Arrascaeta. Agora tem o seguinte, não vamos esquecer, viu, meu caro Chacon, Bruno, Denápolis, ouvintes, espectadores e internautas da Jovem Pan, o Flamengo está acostumado aqui na América do Sul a ser o protagonista, a propor a partida, a propor o jogo, a comandar as ações, ter aquele percentual de 60%, 65%, às vezes 70% de posse de bola. Só que hoje a conjuntura, né, a conjectura era completamente diferente. Essas características não estavam do lado rubro-negro, e sim do lado do time francês. E aí o que fica complicado? Fica complicado aparecer o futebol do Arrascaeta, porque o Flamengo é um time de toque de bola, de posse de bola, e quando a bola está do outro lado, ele não é um jogador para ficar correndo atrás da primeira linha, ficar correndo atrás do volante, ou dando apoio para o lateral direito ou lateral esquerdo. Então, não é que ele tenha se escondido, é que um jogo contra um time da Europa, um time como esse, que é um carrossel bem dinâmico, não guarda posições, precisa da força física. E a força física, embora tenha aparecido talvez na sua melhor versão do Arrascaeta, nesse ano de 2025, depois de 2019, ela não foi o suficiente para ele se posicionar, para ele se colocar e para achar chances de oportunidade na final contra o PSG. Então, não é que ele tenha se escondido, é que o jogo não deu oportunidade. E quando não tem janelas, rapaz, não adianta você dar um pisão, não adianta tentar arrombar, porque contra os europeus você não vai conseguir com facilidade, Chacon. Ô Viga, inclusive, né? Pessoal aqui, Viga, companheiros aqui, ó. Tô abrindo aqui o Twitter. Estão me xingando já, X. Não, também estão te xingando. Isso é verdade, Viga. Eu não vou mentir não pra você. Mas ó como o pessoal tá tirando onda. O pessoal tá fazendo aqui, ó, páginas dedicadas ao Safanov. Aqui, ó. Portal Matvei Safanov. Já estão fazendo aqui, ó. Bem-vindos ao Portal Matvei Safanov. Seu perfil brasileiro para falar do melhor goleiro do planeta. Estão tirando onda, hein, Viga? Faz parte do jogo, faz parte do jogo. Eu ainda não consigo enxergar tanto mérito assim no Safanov. Ele é safadão. Ele não é o Wesley, mas é o... Como é que é? Matvei safadão, porque ele tirou os 2 pés na cobrança do Pedro e o cidadão lá de preto, de rosa, de vermelho, qualquer coisa do gênero, não se deu nenhum trabalho de... Num caso como esse, Bruno, você que entende tudo, o VAR pode interferir ou não? Pode sim. Né? Você falou do pênalti, do né? Pênalti? Sim, não, pode, mas deve. meio que é obrigação, né? Ele deve. É o então, árbitro... um vagabundo. Um vagabundo. Que é isso? Calma aí, Viga. O árbitro ele demorou um pouquinho para confirmar o gol. Ele ouviu alguma coisa ali. Teve alguma conversa entre eles ali, que ele demorou um pouquinho. Aí decidiram manter... Assim, é Catar. E a marcação dele foi até meio estranha, né? Porque ele olha pro Pedro e faz o sinal de anulado. Parecia que ele tinha de fato anulado o pênalti, que ia bater de novo. Mas depois ele confirma a defesa do Safanov, né? Ele acaba confirmando. Viga, o fato é, ano que vem, o Flamengo terá mais uma chance de ser campeão. Porque tá na Libertadores, atual campeão, será muito provavelmente então do Grupo A, né? Essa é a regra. E terá mais uma chance de vencer a Libertadores, se tornar pentacampeão e ir para o Mundial. Um abraço, Viga. Obrigado Vamos falar de safadeza. Não, Me explica aí, Chacon. Me explica aí, Bruno. Por que o sul-americano tem que jogar 3 partidas Isso eu tô com você, Viga. Tá certo, não pode ficar favorecendo os europeus, não. Tá certo, Viga. Eu acho que isso faz tudo parte de uma negociação para eles aceitarem a Copa do Mundo de Clubes, aí mantém só joga uma vez lá, diminui um jogo lá, aceita a nossa competição. Então acho que tem muito disso aí. Os outros continentes não deveriam aceitar. Mas, gente, os outros não deveriam aceitar. Os brasileiros caem nas semifinais. O europeu isso não é verdade cai na semifinal. Também. Isso é verdade o também. O europeu joga final todo ano. Mas ele chega mais inteiro. Mas ele chega mais inteiro. Tudo bem. O Flamengo com um jogo a menos poderia ter jogado melhor o jogo de hoje. O Paris Saint-Germain jogou sábado no mesmo horário do Flamengo pelo Campeonato Francês, gente. O problema deles. É a mesma coisa. Problema deles. A diferença é que ele jogou outro campeonato. Eu tô com o Viga nessa. Os sul-americanos já perderam 7 vezes, né? Tô com o Viga nessa. É isso. Só queria isso. Gente, peraí. A questão física não vale? A diferença já é gritante. O time já é do Catar, né? Afinal, é no Catar. Tudo muito estranho, né? Tenho certeza que foi ali no ouvido do árbitro. É Catar, é PSG. Não volta, não. Deixa do jeito que tá. Estavam assustados, estavam com aquele olhão esbugalhado, arregalado, porque o sul-americano poderia derrubar o gigante do velho continente.
que chegou lá com 80 partidas na final depois da final da Libertadores da América, de Campeonato Brasileiro, de Supercopa, de Campeonato Estadual, 80 partidas no lombo. O europeu já está no meio da temporada, já carrega essa vantagem. Não importa se vai ganhar de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de um adversário de um outro continente. Tem que jogar as 3 partidas, porque senão já chega com uma vantagem maior do que na prática ela é. Então isso é uma grande safadeza, uma grande sacanagem, é um grande jabá do Catar. Tá aí, ó, jabá do Catar.